no livro, abra a palavra de Deus no livro de Lucas 3. Vamos ler o versículo 21 e 22. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 21 e o versículo 22. É um texto muito conhecido da igreja, muito mesmo. Lucas 3, 21. Pode ler? Pode. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sentido o partido também Jesus. Orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Quem nunca ouviu falar desse texto? Todos nós já ouvimos falar desse texto, né? Mas olha como é impressionante a vida de oração. Nós estamos falando da pessoa de Jesus, e ele como Deus na terra, como filho do homem, como filho de Deus, como Deus encarnado, ele poderia negligenciar a oração. No ato do batismo, poucas pessoas oram. Poucas pessoas oram até por entender que não há uma necessidade para isso. Mas Jesus está mostrando aqui que mesmo sendo no ato do batismo, a oração ela é necessária. Então, ele está tentando provar para nós que mesmo naqueles momentos que nós achamos que não há necessidade, ele está provando para nós que há uma grande necessidade da gente orar. E uma outra coisa importante a gente entender nesse texto é a oração, ele sai orando. E quando ele sai orando, a oração faz o céu se abrir. Porque quando ele sai orando do batismo, o céu abre. E é aqui que eu gosto desse texto, porque esse texto mostra de uma forma muito clara o que a oração faz no mundo espiritual. Se esse texto aqui não tivesse sido relatado, a gente dificilmente entenderia isso. Mas com o relato desse texto, a gente pode entender que quando você ora, não é só a sua boca que está mexendo, o seu coração que está falando, mas os céus estão se movimentando. Então, todas as vezes que nós realmente oramos com determinação, com intimidade, com profundidade, com comunhão verdadeira com Deus, os céus começam a se mover. Há uma movimentação no céu. O céu abriu e a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea. É claro que quem está vendo isso é só João Batista, vocês estão me entendendo? Isso é uma visão que ele está tendo. O povo não está vendo isso. O povo está vendo mais um homem sendo batizado no Rio Jordão. Mas João Batista, Deus abriu a visão espiritual dele e ele viu isso. Ele viu o céu abrir no momento que Jesus estava orando. Ele viu o Espírito Santo descer em uma forma corpórea de uma pomba e pousar sobre ele. E ele não só viu, ele também ouviu uma voz que rasgou os céus e disse: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vocês estão percebendo o que a oração está fazendo? O que a oração faz? Por que o diabo luta tanto para que a igreja não ore? Porque o diabo luta tanto para que você não ore, coloca medo. Eu lembro-me que quando eu comecei no Evangelho há 20 e tantos anos atrás, quase 30, né? Eu vou fazer 30 no ano que vem de Evangelho, foi em 1996 e 2026, eu vou completar 30 anos. Então, há 29 anos atrás, eu dobrei meu joelho pela primeira vez, já como um crente, como um cristão, dentro do meu quarto. E o diabo fez a seguinte brincadeira comigo. Enquanto eu dobrei meu joelho e fechei meus olhos, a lâmpada acesa dentro do meu quarto, eu sozinho no quarto, por volta das 8 da noite, não era tarde, ele apagava o interruptor da minha luz. Ele apagava. Aí eu abri o olho e me espantava. E aí ela ia acendia. Eu voltava a dobrar o joelho e começava a conversar com Deus, e daqui a pouco ele apagava, e aquilo me arrepiava, me dava medo. E eu abri os olhos, mas eu acabei de acender essa luz. E ele ficou nesse negócio. Quando eu percebi que era o adversário da minha alma, eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus, eu vou orar com a luz acesa, com a luz apagada. E até hoje, depois dessa experiência que eu tive, até o dia de hoje, para mim não importa se está a luz acesa ou a luz apagada. Quando mais breu, para mim melhor.
Quanto mais escuro, para mim, melhor no meu quarto. Entendeu? Porque eu não me importo se vai estar claro ou por causa disso que eu disse assim, vou orar mesmo com a luz apagada ou a luz acesa, eu vou continuar orando. Né? E eu ouvi uma coisinha, porque eu não somente senti isso e percebi isso, mas eu ouvi também. Meus ouvidos espirituais, Deus começou a abrir muito cedo para me ouvir certas coisas. Então eu quero dizer para a igreja que o inimigo luta muito contra a nossa oração. E ele vai lutar para que você não seja um jovem de oração, uma criança de oração, uma mulher de oração, um homem de oração. Porque ele sabe que espiritualmente falando, quando o homem entra em oração na presença de Deus, há um reboliço no mundo espiritual. Há um mover de Deus no mundo espiritual. Há um mover do Espírito. Você está percebendo aqui que o Espírito desce, a voz do próprio Pai ecoa. Então há algo acontecendo no mundo espiritual. Por isso que o inimigo quer tanto que você não ore. Ele te coloca cansaço, ele vai te colocar fadiga, ele vai te colocar, irmão, ele vai colocar tanta coisa em você para você não orar, que não é brincadeira. Ele não quer jamais que você entre numa intimidade a sós com Deus. Ele não vai querer isso. Ele não vai querer que o teu coração continue orando o tempo todo. Não vai querer. Porque ele sabe quando nós estamos numa postura de oração. Ele sabe. E o ser humano, se ele quiser também prestar atenção, ele começa a saber. Pela postura que você começa a adotar, quando você está em constante oração. Entendeu? Porque dá para perceber. Então, tudo que o nosso adversário quer é não ore. Para quê? Para que Deus não venha ao teu favor. Vê que Jeremias estava lá no calabouço, enterrado na lama, e ele disse que quando ele começou a invocar a Deus, o Senhor se aproximou dele. E ele ouviu, não temas. Tu está nessa situação aqui, mas não fica com medo. Tu está nessa situação aqui, mas eu também estou contigo aqui. Então, sabe, quando nós começamos, igreja, a buscar verdadeiramente o Senhor na nossa vida, sem nos importar, porque o que destrói a oração, o que acaba a oração, é o nosso comportamento contrário à vontade de Deus. A gente começa a se preocupar com muita coisa ao nosso redor, com fulano, com beltrano, com ciclano, entendeu? E começa a olhar para isso. O nosso olhar deve ser para o Senhor. Nós devemos dar conta de nós mesmos diante de Deus, igreja. Então você mesmo é que tem que tomar essa atitude para você, de intimidade com Deus, de sentir a proximidade de Deus, de sentir o Espírito de Deus se movendo em você, pousando em você, ouvir a voz de Deus, porque tudo isso acontece quando a gente entra em oração. A gente sente a presença do Senhor pousando na nossa vida, porque Deus não quer simplesmente nos visitar. Ele quer pousar, ele quer habitar, ele quer permanecer, sabe? Ele não quer simplesmente te visitar, mas ele quer fazer desse momento de oração um ponto de contato constante comigo e com você. E quando isso deixa de acontecer, é como se cortasse a relação. É como se esse contato se perdesse. E você não consegue mais desfrutar do mover de Deus na sua vida. E é por essa razão que muitos de nós estamos capengando no Evangelho. Nós estamos nos arrastando no Evangelho. Por que a igreja está se arrastando nos dias atuais? Porque nós não queremos mais orar com intensidade e com profundidade. Eu não estou falando de quantidade, de tempo de oração. Porque tempo de oração não quer dizer nada. Sabe, irmão? Eu estou falando de profundidade. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando de quebrantamento. É melhor você orar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos quebrantado do que orar 3 horas jogando palavras ao ar. Não resolve. Entendeu? Não resolve. Então nós vemos nessa passagem o nosso Senhor Jesus, que é Deus encarnado, que não tinha necessidade nenhuma de orar, mostrando que ele, como homem, precisava orar. E essa passagem é interessante porque ela revela o mundo espiritual. O mundo espiritual. E nós precisamos tomar posse dessa passagem bíblica para o nosso coração, para a gente entender que todas as vezes que nós oramos, os céus se movimentam.
Quer ver um outro detalhe importante? A oração de Daniel do capítulo 12. Capítulo 10, capítulo 12, acho que é o capítulo 10. Onde ele vai orar 21 semanas de oração, mas quando o anjo Gabriel chega para lhe dar a resposta que ele queria entender, ele orou com o propósito de entender o que significava aquela palavra que Jeremias falou a respeito do cativeiro de Israel. Então ele queria entender isso aí, e ele entrou em oração para entender a Escritura. Então o anjo, quando veio entregar para ele a revelação daquilo que ele queria entender, o anjo disse assim para ele: Daniel, desde o primeiro dia da tua oração, o Senhor ouviu e enviou resposta. O problema é que o príncipe da Pérsia me prendeu. Foi preciso Miguel vir me ajudar. Mas desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Vocês estão entendendo? A movimentação. Ele entrou em oração, no primeiro dia que ele entrou em oração, o céu se movimentou. Gabriel veio, Deus deu ordem ao anjo, entendeu? E como a demora era muito, Daniel não parava de orar, Miguel veio auxiliar o anjo Gabriel. É isso que nós precisamos entender. Porque a oração não é só um momento, não é só um período. A oração é algo constante na nossa vida. Aleluia. É algo constante. Amém? Eu quero pedir que os irmãos leiam outro texto. Vamos ler outro texto. Salmo 18. Salmo 18. Salmo 18. Vamos ler o versículo 6 e 9. Salmo de número 18, versículos 6 e 9. Amém. Pode ler? Pode. O 6 e o 9, né? 6 e o 9. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. 9. Versículo 9. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. Meu Deus, essa revelação que Davi passa para a gente, da movimentação do céu, também é tremenda tanto quanto a revelação que Jesus mostrou para nós. É tremendo, porque ele começa dizendo o seguinte: na angústia eu clamei ao Senhor. Na angústia eu invoquei o Senhor, né? E clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O verso 6 está mostrando a realidade da oração de Davi. Aleluia. Que ele entrou na presença de Deus. Quando ele estava angustiado, ele entrou na presença de Deus e começou a buscar o Senhor. E ele começou a entender que Deus estava ouvindo a voz dele. Estava ouvindo a sua oração, o seu clamor. Mas o verso 9, a partir do verso 9 para frente, você vai lendo os outros versículos, você vai vendo isso. Na oração, a oração que ele fez movimentou o céu. O próprio Deus começou a vir. É interessante essa oração, essa experiência de Davi, porque vai mostrar o mundo espiritual em movimento. A oração que ele está fazendo diante de Deus faz Deus descer. Faz Deus pegar o céu e baixar. Às vezes, irmãos, quando eu olho esse texto, eu fico imaginando quanto de nós crentes faz o céu descer para a terra. Porque foi isso que aconteceu aqui. A oração que Davi fez levou Deus a trazer o céu. Por que eu digo trazer o céu? Porque onde está a presença de Deus, ali está o céu, o seu trono, a sua habitação, a sua morada. E você vai percebendo que ele abaixa o céu, ele desce, ele vem nas nuvens, ele vai baixando nas asas do querubins e ele vai chegando perto de Davi. Ele vai se aproximando. E Davi vai sentindo essa presença, ele vai sentindo esse mover do céu em favor dele. Então você percebe o tanto quanto que quando a gente realmente ora, quando a gente realmente busca a face de Deus, Aleluia. Amado, o céu desce. Eu já tive essa experiência. Isso não é algo anormal, incomum, não, é algo muito comum. Eu já tive essa experiência. Eu sei o que é o céu descer. Assim como eu sei o que significa uma opressão dentro de um quarto, que eu vivi isso, eu vivenciei isso. Eu sei quando Deus desce, eu sei quando Jesus está presente. Eu sei quando eu pude sentir e pude conversar com o Senhor.
Entendeu? E a atmosfera muda. Assim como a presença maligna faz o ar ficar pesado e a atmosfera fica uma coisa pesada, a presença de Deus torna as coisas tudo leve. Então, quando Deus desceu com Davi, Davi pôde sentir e desfrutar disso. Mas tudo isso só é possível na oração. Mas não é qualquer oração. Não é qualquer palavras ao ar. É uma oração de quebrantamento. Aleluia. É uma oração com profundidade. É uma oração com intimidade. O céu desce. É interessante esse relato que ele diz assim, ó. Abaixou os céus, desceu e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Cavalgava um querubim e voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Houve saraiva e brasas de fogo. Aí você vai lendo tudo isso aqui, você vai vendo o quanto que Deus ele vai trabalhando. Entendeu? Tudo isso em favor de Davi. Tudo isso em favor de um homem que decidiu viver uma vida de oração. Quando nós decidimos viver uma vida de oração, a gente não caminha mais só. Quando a gente decide viver uma vida de busca constante ao Senhor, igreja, você não está mais sozinho. Porque os céus estão presentes, o Espírito Santo desce, o Deus de Abraão desce, a glória de Deus desce, os anjos tomam em volta, desce, o céu se abaixa para a terra. Glória a Deus. Se você perceber, quando a igreja ela está adorando, que ela está em oração, que ela está clamando, que ela está buscando, o céu desce. Se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais para a gente ver o movimentar dos anjos dentro da igreja, eles, sim, assim, aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus disse para Natanael, quando eu preguei aqui no domingo passado, é uma realidade. Vocês verão os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Por quê? Porque quando a gente vive uma vida de oração diante de Deus, os céus abaixam e os anjos vêm junto. A glória vem junto. O Espírito de Deus toma conta do ambiente. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma outra revelação que mostra que quando nós estamos orando, de fato mesmo, o céu desce. Sabe? O céu desce sobre a vida da igreja. Eu gostaria de destacar duas coisas importantes aqui para me encerrar. Eu vou terminar aqui esse ensinamento sobre essas duas passagens bíblicas, mas vou falar mais de duas que vão nos mostrar a necessidade de orar. O quanto que é necessário a gente orar. Primeiro, vamos para Efésios 6. Todos os textos são muito conhecidos de vocês, todos. Vamos para Efésios 6, verso 18. Pode ler? Pode. Orando em todo o tempo, com toda a oração, e súplica do Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. O que Efésios 6 fala? O que Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso? Uma igreja que foi tirada do meio da idolatria e da feitiçaria. Eu não sei se você já prestou atenção, mas tem alguns textos que Paulo fala que quando ele estava em Éfeso, ele combateu contra as bestas feras. Ele está falando, irmãos, desse combate espiritual que ele travou naquela cidade. Idolatria e feitiçaria. Para essa igreja, ele está ensinando aos irmãos a guerrearem. Porque a fé é uma batalha, e Judas ensinou isso. A fé é uma batalha. Paulo também disse que ele combateu o bom combate.
A fé cristã é uma peleja. Aleluia. E a gente tem que se armar. Não é da armadura do pastor. E também não é da armadura da missionária. A gente tem que se armar de toda a armadura de Deus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a armadura não é de homem. Que a armadura ela é de Deus. E que Ele tem a sua armadura para nos entregar. Aleluia. A armadura é dele. Mas nós temos que tomar posse dela para a nossa vida. Agora ele vai começando com o capacete da salvação, da cabeça. E ele vai encerrar com a última armadura que quase ninguém fala dela. A última peça dessa armadura chama-se oração. Mas não é qualquer oração. Não é qualquer oração. Ele está falando assim, orando em todo o tempo. Não é assim que está escrito? Orando em todo o tempo. Isso se chama oração constante. Todo o tempo é oração constante. É oração que você nunca para de buscar a Deus. De conversar com o Senhor. É aquela oração que você faz no íntimo, no coração, na mente, com os lábios. É aquela oração com o pensamento. É aquela oração que você nunca para. Você sempre está conversando com o Senhor, sempre está pedindo a direção dele, sempre está pedindo a orientação dele. Você nunca para. Entendeu? A gente está conversando com o outro, está se falando, eu estou pregando, mas o meu coração também está orando. Eu não deixo de orar no coração. Eu preciso orar com o coração. Neemias estava diante do rei da Pérsia, falando com a boca, mas o coração dele estava clamando, pedindo a Deus, toca no coração do rei, para que ele possa me enviar para Jerusalém, para que eu reconstrua as tuas muralhas. Toca no coração dele. Ele estava falando com o rei de boca, mas o coração estava falando com um. A gente nunca pode parar de orar. Oração em todo o tempo e aquela oração constante. Constante. Agora, olha o que Paulo vai dizer. Com toda a oração e súplica no Espírito. Com toda a oração e súplica. O que precisa conter na tua oração? O que a tua oração precisa ter para ser de fato uma oração que movimente o céu? Súplica. Quebrantamento. Lembra que eu falei agora aqui? Não é lançar palavras ao ar. Quanto mais quebrantado você se tornar, mais a tua oração terá peso no mundo espiritual. Peso. Mais ela movimentará o céu. Então, Paulo está dizendo assim, com toda a oração e súplica no Espírito. A gente faz muita oração carnal. A gente faz muita oração na carne, sabia? Porque a gente não se quebranta. Porque Deus, numa oração, Ele está atento. Não somente às palavras que saem da tua boca. Mas Ele está atento. E principalmente atento às tuas lágrimas. Aleluia. Eu ouvi a tua oração, Ele falou para Ezequias, não foi? Mas eu vi as tuas lágrimas. Não é só as palavras. Uma oração diante de Deus, ela precisa ter quebrantamento. A gente precisa estar quebrantado mesmo. Porque Deus vai ouvir a nossa oração, as palavras que saem da nossa boca, mas Ele também vai ver as lágrimas. Então, quando Paulo escreve isso aqui, ele vai dizer assim para nós, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com perseverança. Aqui, irmãos, está falando exatamente que você precisa velar nessa oração. Que você precisa continuar, sabe? Você precisa ter uma vigilância muito grande na tua oração. O que um vigia faz? O vigia está alerta, está guardando alguma coisa. Quando ele manda a gente vigiar na oração, ele está dizendo assim,
guarde a oração. Atente para a oração. Nunca se esqueça da oração. Porque se você cruzar os braços, dar descanso para a oração, o teu adversário vai avançar sobre a tua vida. E é aqui que nós vamos para o outro texto para me encerrar. Essa é a causa de morte espiritual dentro da igreja. Por que que muitos irmãos têm nome que está vivo, mas ele está morto? Por que que ele está morto? Falta de oração. Porque se o diabo conseguir te interditar na tua vida de oração, você morre. Não tem como ficar vivo. Verdade. Porque o próximo texto, quem vai ensinar isso é Deus, é o próprio Deus que vai ensinar isso para nós. Ele vai ser utilizado do profeta Amós. Vamos lá para Amós. É Amós. Capítulo 5. Nós vamos ler o verso 4 e vamos completar com o verso 6 da primeira parte. Mas é o capítulo 5, verso 4, principalmente o versículo 4. Vamos ler o 6 também, a primeira parte do 6. Amós o quê? Amós 5. A gente vai encerrar, tá? 4. Isso, versículo 4. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual sai 1000 conservará 100, e aquela da qual sai. Você está lendo o versículo 4? Capítulo 5, versículo 4, não é? É o versículo 4. Como é que está escrito na sua? Então estava lendo o 3. Tá, agora vai para o Porque 4. assim diz o Senhor à casa de Israel: Isso. buscai-me e vivei. Note essa expressão. Buscai-me e vivei. Verso 6. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Olha, o próprio Deus está chamando a atenção do povo de Israel para que eles busquem a sua face, a sua presença e vivam. Amém. Porque todas as vezes que você deixar de buscar o Senhor, a morte espiritual vai vir ao nosso encalço. Aí nós desanimamos, aí nós perdemos as forças, aí nós não temos mais desejo por Deus, a gente perde a atração pela casa dele, perde o desejo de louvar, e vai definhando. Porque o próprio Deus está nos orientando. Buscai-me e vivei. Buscai ao Senhor e vivei. Se você não busca, como você vai se manter de pé? Espiritualmente, você vai para a lona. Você pode estar de pé fisicamente, literalmente, naturalmente. Mas espiritualmente, você já desmoronou. Por isso que Satanás investe pesado, pesadíssimo em cima disso. Por isso que você vai ter muita dificuldade para orar. Por isso que você vai ser uma luta, porque ele não quer que você esteja vivo. E estar vivo diante de Deus é estar com a presença dele. Como hoje nós estamos tratando só da oração, você já está descobrindo hoje que a presença de Deus para estar na vida do homem, você precisa orar. Não é só orar, mas ele precisa viver em oração. Se ele quer estar vivo. É por isso que Paulo vai pedir, não esqueça desse utensílio, dessa armadura. Essa é uma peça fundamental. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com perseverança. Nós precisamos, igreja do Senhor, irmão, nós precisamos buscar a face de Deus para poder estar vivo. Você vai começar a olhar e a prestar atenção quem está vivo e quem não está vivo na igreja.
Dentro do teu lar, você vai começar a prestar atenção. Quem vive e quem não vive. Porque quem está vivo para Deus, ele está com todos os seus sentidos voltados para Deus. Quem não está vivo para Deus, está com todos os seus sentidos voltados. É por essa razão que nós precisamos prestar atenção. O que Deus está revelando através do profeta Amós para a casa de Israel deve ser um alerta para a sua igreja também. Porque se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não vivemos uma vida de oração, de intimidade com Deus, nós não temos como resistir. Nós não temos como permanecer de pé. E se Deus não está na minha vida, e eu estou morto espiritualmente, o que um morto atrai? Já parou a pensar nisso? O que um corpo morto atrai? O que um corpo em estado de decomposição atrai? Preste atenção nisso. Só temos nome que estamos vivos. Olá, irmão crente, Pai Senhor crente, Pai irmão crente. Ele dá a paz do Senhor como algo corriqueiro. Mas a realidade da sua vida é que ele está morto. Ele não tem vida com Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente para de orar um dia, para de orar uma semana, para de orar um mês, para de orar um ano. E vive uma vida sem oração como se fosse uma vida normal. E eu não estou falando de jogar palavras ao vento. Eu estou falando de intimidade. Eu estou falando que quando você orar, você sentir o céu abrir. Você sentir o coração chorar. Porque antes das lágrimas quentes vier no rosto de alguém, o coração dele chora primeiro. É isso que eu estou falando, igreja. O coração tem que chorar. Davi disse que o coração dele se derretia como cera. O coração tem que derreter. Porque coração duro, você vai jogar palavras ao ar. Mas um coração derretido como cera diante do Senhor é diferente, igreja. Antes das lágrimas quentes rolarem no rosto, Deus vai olhar primeiro para a lágrima do teu coração. Do teu coração. E eu quero pedir para essa igreja, não tenha nome que está viva somente. Faça o céu se mover ao teu favor. Faça o céu descer para a terra sobre a tua vida. Faça a glória de Deus descer sobre a sua vida. A gente tem uma ideia muito maluca, né? Sendo pentecostal, da raiz da Assembleia de Deus, muito maluca sobre glória de Deus. Só é a glória de Deus se eu pular, se eu dançar, se eu sorrupiar. Não, a glória de Deus é quando teu coração chorar. É quando teu coração derreter. Se você vai ser mais extravagante ou mais contida, isso é a tua personalidade. Mas o importante é o teu coração chorar. Aleluia. Porque quando o teu coração chora, você traz o Senhor para a cena. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos trazer o Senhor para a cena. Para o cenário. Essas orações estão nos ensinando isso. Trazer o Senhor para o nosso cenário. Glória a Deus. Aí eu não serei um corpo espiritual em estado de decomposição. Morto. Que só atrai mosca e só atrai os urubus da vida. E tudo isso vocês sabem que são uma referência a demônio. Vocês sabem disso que é. São referências a espírito maligno, é simbolismo disso. Então, alguém que já morreu espiritualmente na presença do Senhor, ele vai atrair Satanás. Até porque não ora, não busca, não quebranta, não chora. Não tem como. Aí o coração, em vez de ficar quebrantado, mole. E fica petrificado. Rancor, raiva, ódio, ressentimento. Ixi, é tanta coisa. Petrificado, uma pedra. Deus não pode operar. A glória de Deus não pode descer. Vocês entenderam?
Então, nós, eu e você, nós todos estamos incluídos no ensinamento. Nós possamos estar diante de Deus vivo. E um crente vivo é diferente. Um crente vivo tem facilidade de chorar. Um crente vivo na frente de Deus tem facilidade de sentir Deus. Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Quem não está vivo tem dificuldade até de sentir Deus na casa. Ele não consegue sentir. Ele não consegue sentir que o céu já se abriu. Ele não consegue sentir que o Espírito já desceu. Vocês acham que João Batista, que estava vendo tudo isso, não ficava olhando para aquela multidão que não estava vendo nada? A multidão no Rio Jordão, e não perceberam o que estava acontecendo. Só João Batista. Por quê? Porque o nível dele de quebrantamento de oração e de revelação com Deus era mais profundo. Vamos ficar em pé para a gente orar, se agradecer a Deus, e passar para a missionária, e vai passar o ensaio. Eu estou ensinando isso para a igreja. Como eu falei, já faz mais de 2 semanas que Deus vem me incomodando com oração. Eu ensinar isso. Porque eu quero, irmãos, que todos nós venhamos viver uma vida de oração. Eu quero que toda essa igreja, sabe, coloque a sua vida no altar com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Sinta Deus. Ande com Deus. Viva com Deus. Isto só é possível na oração. Amém? Então, os irmãos quiserem receber oração, os irmãos quiserem fazer uma nova aliança com Deus, irmãos, eu deixo bastante à vontade para todo mundo. Tá? Eu deixo bastante à vontade. Venham, façam sua aliança com o Senhor, enquanto nós oramos a Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, muito obrigado pela sua palavra. O Senhor tem nos ensinado durante essas quartas-feiras sobre a oração. E eu quero te pedir, meu Pai, que o Senhor venha nos reviver na oração. Eu quero te pedir que o Senhor venha nos restaurar na oração. Meu Deus, tu conheces a nossa vida e sabes muito bem a necessidade que temos da tua presença. Eu quero te pedir que os céus se abram sobre as nossas vidas, que a tua glória desça sobre nós, meu Pai, que o teu Espírito repouse, ó Deus, e permaneça sobre cada um de nós, nos conduzindo e nos levando a ter momentos a sós contigo. Espírito Santo, nós precisamos disso. Esta igreja precisa disto. E eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a orar. Nos ajuda a buscar a sua face, não soltando palavras ao ar, mas que possamos derreter o nosso coração como cera perante o teu altar. Que haja quebrantamento, porque tu disseste na tua palavra, Senhor, que tu não te agrada de holocaustos, não te agrada de sacrifícios, mas um coração aquebrantado e contrito tu não desprezarás, ó Deus. E nessa noite renova a nossa vida de oração. Aqueles que ainda não a possuem, Senhor, que sintam-se constrangidos e tocados pelo teu Espírito para desenvolverem perante a tua presença continuamente, Senhor, uma vida calcada na oração. Ó Deus, que possamos fazer disto um estilo de vida para nós. Que o teu Espírito Santo trabalhe na vida desta igreja. Que o Senhor seja glorificado na vida da tua igreja. Que a cada dia o Senhor venha nos alicerçar mais na oração. Ó Deus, tira os embaraços, impedimento, porque é no momento da oração que o inimigo luta de todas as maneiras, para que jamais venhamos estar a sós contigo. Mas eu quero te pedir, Senhor, continua renovando a aliança desta igreja, renovando a aliança dos meus irmãos, para que nós possamos verdadeiramente viver na tua presença. Que o céu rasgue-se sobre nós, que a tua glória desça sobre as nossas vidas, e que a orientação do teu Espírito esteja conduzindo
conduzindo os nossos passos nessa terra. Espírito Santo, em nome de Jesus, perdoa a nossa negligência, perdoa, Senhor, mas nos ensina a sermos diligentes na oração. Pai querido, nessa noite, muito obrigado por tudo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Baixa os céus sobre nós e continua nos conduzindo, Senhor, a uma vida de oração. Assim te pedimos todas essas bênçãos, Senhor, e pela fé nós te agradecemos. Agora abençoa o nosso ensaio, nos ajuda a louvar o teu nome e a te adorar através do louvor, pois é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, estas bênçãos, e pela fé eu te agradeço. Amém e amém.